Aos caminhos. Superfaturamento, propina e pagamentos sem serviço motivam novas ações do Ministério Público Federal. Governo adia leilão da Amazonas Distribuidora para 27 de novembro. EFAM solicita 2,5 bilhões de reais para restauro da Santa Casa em Manaus. Estado tem redução no número de casos notificados de sarampo em outubro. Queimadas são desafio para novo presidente na preservação da Amazônia. Bolsonaro diz que pegará Brasil destroçado pelo PT. Haddad não descarta conflito armado entre Brasil e Venezuela caso Bolsonaro seja eleito. Com ventos de 195 km/h, furacão Willa segue passagem pelo México. É encontrado em boas condições de preservação um navio de 2.400 anos na costa da Bulgária. Agente de segurança é encontrado morto com 3 facadas dentro de casa no bairro do Coroado. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h30 em Manaus. Previsão do tempo. O dia será de muito calor, com os termômetros subindo aos 36 graus. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, é o que diz o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. É de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 24 de outubro. Chegamos aos 297 dias do ano. Faltam 68 para terminar 2018. Dia de Santo Antônio Maria Claret. É o aniversário de Manaus. 349 anos. Também comemoramos o Dia das Nações Unidas, Dia Mundial do Desenvolvimento e o Dia do Desarmamento e da Paz. O Rio Negro baixou mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 18 metros e 56 centímetros. Fatos marcantes da história. O que aconteceu nesta data? 1930, o presidente Washington Luiz é deposto. Ponto culminante da Revolução de 1930, conduzindo Getúlio Vargas ao poder. Em 1973, terminava a Guerra do Yom Kippur. 2003, encerramento dos voos comerciais com o Concorde. Aqui em Manaus, em 2011, era inaugurada a Ponte Rio Negro. 5h33 em Manaus. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, ruas tranquilas. Hoje não tem banco funcionando, não tem escolas funcionando, é feriado, é aniversário de Manaus. Bom dia, Paulo Guerra, parabéns à nossa bela e acolhedora Manaus. Paulo, ruas tranquilas, semáforos funcionando, relação a ônibus também tudo tranquilo, Manaus amanhece tranquila. Entretanto, Paulo Guerra, nós temos um evento, um acidente grave ocorrido na Bola do Produtor nessa madrugada. Aliás, Paulo, foi já no final da noite, entrando para a madrugada, envolvendo um carro e uma moto. O carro virou, capotou, continua na área aqui da rotatória do Produtor, Paulo Guerra. Não precisa nem perguntar qual é o estado do motociclista, né, Pellegrini? Gravíssimo, levado para o pronto-socorro Platão Araújo, ele permanece internado, Paulo. 2 pessoas que estavam no carro também foram levadas a esse pronto-socorro, o carro está com as rodas para cima, a moto completamente destruída. Quem passa pelo local tem a noção da gravidade do acidente. Pois é, a noção e também a certeza de que eles trafegavam em altíssima velocidade. Possivelmente, Paulo Guerra, né? O que ocorre com bastante frequência durante as madrugadas, carros em alta velocidade, né? Pessoal que vem da festa, o pessoal que geralmente às vezes bebe no volante, não sabemos se é esse caso, mas o que é recorrente é mais ou menos assim, Paulo. O transporte coletivo da cidade funciona sem a normalidade, mas os rodoviários estão aí aflitos, né, Pellegrini? Parece que há um clima não tanto favorável aos funcionários do transporte de Manaus. Foi o termo que eles usaram para mim, mais ou menos isso, Paulo. Hoje pela manhã, ao conversar com eles, eles diziam que estavam magoados, né? Ontem nós comentávamos aqui no Jornal da Manhã que o vale estava atrasado, o vale que eles recebem, né,
o quinzenal deles, que é previsto para todo dia 20, até o dia de ontem não havia saído, até ontem de manhã. Quando foi no finalzinho da tarde, Paulo, saiu só a metade, e estava escrito, estava num cartaz na frente de todas as empresas, comunicando aos funcionários que o vale só sairia 50% do valor que já era acertado, combinado, em todas as reuniões, as greves que acontecem, vão ao Ministério Público, Delegacia do Trabalho, os empresários acertam uma coisa e depois fazem outra. E assim aconteceu ontem. O vale previsto para o dia 20, que saiu ontem, já no final da tarde, saiu somente 50% do valor. O outro restante deverá ser pago na próxima sexta-feira. 5h36 em Manaus. Peregrini, tivemos uma noite tranquila no Instituto Médico Legal, felizmente, não é, Peregrini? Tranquila, Paulo, foi muito tranquila realmente, uma noite madrugada das mais tranquilas, sem muitas mortes, sem muitas necrópsias a fazer. Nós tivemos apenas uma que chegou, né? Um homem que estava desaparecido, ele foi morto dentro da própria casa, possivelmente no último sábado, né? Ele não foi trabalhar na segunda-feira, não foi trabalhar no dia de ontem, aí sentiram a falta dele. Foi quando o irmão dele resolveu ir até a casa onde ele morava, no bairro do Coroado. Ao chegar lá, ele bateu na porta e resolveu entrar na casa. E quando chegou, o corpo do irmão dele, o corpo do vigilante, estava nu, né? Estava despido, cheio de facadas pelo corpo. O corpo foi levado para o IML e já saiu de lá, Peregrini? Ainda não, Paulo Guerra, ainda está por lá ainda. O rapaz já foi identificado, ele tinha 44 anos de idade, aconteceu lá na rua Laura Vicunha, no bairro do Coroado 3. Peregrini, tudo tranquilo já pro Halloween, não? Tudo tranquilo, Paulo Guerra, muita gente. Eu vou para a festa do Halloween, rapaz, vai ser lá no aeroporto, Paulo, vai ser bom. Eu estou preparando a fantasia, eu e minha senhora iremos para a festa do Halloween, Paulo Guerra. O que a gente não faz, né? A minha senhora, né, Peregrini? Assim, temos que ir, Paulo. Ela é muito bem orientada, inclusive, né, Paulo? A gente vê tanta coisa por aí que todo dia eu alerto minha senhora. Olha, tu te cuida, então cai da boca. Pois é, Peregrini, muita gente aí comprando essas fantasias do Halloween, e o Peregrini, naturalmente, que vai se dar o desfrute participando dessa festa. Todos os anos você participa, Peregrini? Todo ano, Paulo Guerra, todo ano. Minha fantasia já está desbotada, inclusive, né? O Drácula só tem um dente, vou ter que dar uma reformada para fazer bonito lá no Halloween. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho, meu caro. Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo Guerra, sim, com essas e outras informações. A gente já pode te dizer, Paulo Guerra, que os terminais têm uma movimentação muito tranquila nesse momento, né? Feriado, tá com cara realmente de feriado, pouco carro na pista, terminal com pouca movimentação. O dia amanhece, Paulo, assim, prometendo que vai ser um dia quente novamente. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Peregrini, só para te lembrar, a lei seca vai valer a partir da meia-noite, né? Pois sábado para domingo, já sabe, no primeiro minuto de domingo você já não pode beber. Não pode beber. É verdade. É a lei seca. É verdade. Então, vocês que gostam de beber nos bares, em casa, os cachaceiros de shopping também, é bom ficarem ligados nessa informação. Tá bom, Peregrini. Bom trabalho. 5h39 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, realizará nesta quinta-feira a abertura do novo posto do Sistema Nacional de Empregos no Amazonas, localizado na Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Plaza Shopping. O novo posto é uma parceria entre a CETRAB e o Ministério do Trabalho e visa ampliar o número de trabalhadores atendidos diariamente pelo governo do estado. Entre os serviços que serão disponibilizados pelo novo Cine Amazonas estão a emissão de carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego, cadastro para vagas de trabalho e encaminhamento para oportunidades de emprego. O Tribunal de Contas do Amazonas lançará edital de concurso em nível nacional para o desenvolvimento de aplicativos a serem usados em smartphones e tablets pela Corte de Contas. Chamado de primeiro desafio de aplicativos cívicos do TCAM, o edital deverá ser publicado no decorrer do mês de novembro. As contas do exercício de 2015 da Prefeitura de Tabatinga foram julgadas irregulares pelo colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas na manhã de ontem, durante a 37ª sessão ordinária. Por unanimidade, os conselheiros determinaram ao responsável, Raimundo Carvalho Caldas, que devolva aos cofres públicos
R$1,6 milhão em multas e alcance. Ainda cabem recursos. Interagindo com os ouvintes, Natália, Naya e neta Ana Caterine estão acompanhando o Jornal da Manhã lá na capital Natal, no Rio Grande do Norte. A Universidade do Estado do Amazonas concluiu o processo de aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado e do Vestibular 2018, acesso 2019 em Manaus e nos 61 municípios do estado. Foram ofertadas 5.337 vagas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de dezembro na reitoria da instituição e no portal da UEA. No vestibular que foi realizado nos dias 21 e 22, o percentual de ausentes foi de 18,8%, percentual menor que o ano de 2017, com registro de 21,5% de abstenções. Com relação ao CIS realizado nesta terça-feira, o percentual total de ausentes foi de 3,6% e em Manaus 3,3%. Agora 5h41 em Manaus. Temos informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Escola de Tempo Integral Pedro Falabella, em Urucará, estará realizando neste dia 25 de outubro um evento voltado para a campanha Outubro Rosa, com o título Cuide de Quem Você Ama, e homenagem voltada aos professores com o tema Aos Mestres com Carinho. Na oportunidade, os estudantes estarão apresentando atividades como dramatização, palestras e homenagens, finalizando com um café regional para todos os professores como forma de reconhecimento do papel social desenvolvido por esses profissionais para a comunidade estudantil e a sociedade urucarense. A realização desse projeto é muito importante. O evento ocorrerá no Pátio do 7, na zona norte da cidade. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 5h42. O ministro da Educação e ex-secretário de Educação do Amazonas recebeu a medalha do Mérito Legislativo Educacional, professora Inês de Vasconcelos, honraria concedida àqueles que são destaque em suas atividades durante o ano de 2018. Mais 36 personalidades da área de educação serão homenageadas no parlamento. Segundo o deputado estadual Josué Neto, do PSD, autor da indicação de homenagem ao ministro Rossielli, a proposta é uma forma de reconhecer o que o ministro fez e continua fazendo pelo Amazonas. O repórter J. Raia acompanhou e tem mais detalhes. Em sessão especial realizada na tarde de ontem no plenário Rui Araújo, presidida pelo deputado estadual Davi Almeida, a Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou 37 personalidades com a medalha da Comenda do Mérito Legislativo Educacional, professora Inês de Vasconcelos Dias. A medalha foi instituída em 2009 a partir de um projeto de lei da então deputada estadual professora Terezinha Ruiz, recém-eleita para um novo mandato na Alean, e foi alterada em 2013 pelo deputado estadual Sidney Leite, eleito recentemente para a Câmara Federal. Os homenageados são profissionais da educação que se destacam por seus méritos no setor em todo o Amazonas, nas iniciativas pública e privada. A secretária de Educação de Iranduba, a professora Raquel de Queiroz, foi uma das contempladas com a honraria. Raquel de Queiroz foi indicada pelo deputado estadual Mário Bastos pelos mais de 40 anos de serviços prestados por ela aqui no município. A secretária e o parlamentar falaram sobre a medalha. Para mim foi uma honra muito grande por estar representando o meu município, porque a minha vida inteira como educadora foi dedicada simplesmente ao Iranduba. Essa medalha traz a valorização do professor que está lá na sala de aula e muitas vezes não é visto, não é lembrado por ninguém. Então, nós estamos mostrando essa importância que tem o professor. Entre os agraciados na tarde de ontem com a medalha da Comenda do Mérito Legislativo Educacional, professora Inês de Vasconcelos Dias, estavam o atual secretário de Educação do Estado, Gedeão Amorim, o escritor Abraim Base, o reitor do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Antônio Venâncio, e a juíza aposentada Cleomar Feitosa, presidente fundadora do Coral João Gomes Júnior. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 5h45.
Os casos de sarampo no Amazonas apresentam sinais de declínio. É o que indica a 31ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo no Amazonas, divulgada nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. Segundo o órgão, as notificações da doença apresentaram redução de 76,8% na primeira quinzena de outubro, comparado ao mesmo período do mês de setembro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Amazonas, o IFAM-AM, solicitou à sede do órgão em Brasília 2,5 milhões de reais para o projeto executivo de restauro da Santa Casa de Misericórdia aqui em Manaus. Segundo o IFAM, o pedido foi feito de forma voluntária e a quantia é oriunda do Fundo de Direitos Difusos. Não há previsão ou confirmação sobre a liberação do recurso. O prédio histórico está abandonado há quase 15 anos, desde que a Santa Casa deixou de funcionar em dezembro do ano de 2004. A Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás entrou ontem com um mandado de segurança coletivo contra a administração tributária do Estado, com o objetivo de afastar as mudanças do decreto 38.910/2018, que alterou a sistemática de tributação do ICMS do gás natural. Na visão das empresas, a mudança gera perdas de investimentos ao Estado, prejuízos às companhias e aumento no custo final do produto. A Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal Regional Eleitoral definiram que a partir da meia-noite do próximo domingo até às 18 horas do mesmo dia está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, supermercados, mercearias e em locais abertos ao público por conta da realização do segundo turno das eleições. A medida intitulada de Lei Seca é válida para todo o Amazonas e está prevista na portaria conjunta 706/2018, assinada no último dia 3 de outubro, às vésperas do primeiro turno do pleito. O secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, afirmou que a medida tem como objetivo garantir a ordem e a segurança durante as eleições. O superintendente adjunto de projeto da Suprema, substituto Luiz Flávio Simões, representou a autarquia na 276ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAN, ocorrida na manhã desta terça-feira no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Durante o evento, o CODAN aprovou uma pauta com 25 projetos industriais cuja soma de investimentos é de 1,9 bilhão de reais. Os projetos também estimam a geração de 1.685 postos de trabalho, sendo 1.462 na linha de produção e outros 223 na parte administrativa, no período de até 3 anos. A Amazônia continua a encolher todos os anos e parte dessa perda se dá pelo fogo que, além de oferecer risco para as populações locais e aos animais, contribui para o aumento das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Em 2018, apesar da tendência geral de queda no número de focos de calor na Amazônia Legal, estados críticos registraram mais fogo. Eliminar as queimadas é um desafio que terá de ser enfrentado pelo próximo presidente da República. Na primeira semana de outubro, final da temporada de fogo na Amazônia, o Greenpeace registrou a destruição deixada pelas queimadas na região entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia, onde encontrou focos ainda ativos e diversas áreas que já viraram cinzas. Em Roraima, o crescimento foi de 200% no período de janeiro a setembro de 2018, na comparação com o mesmo período de 2017, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No Acre, o número de focos subiu 28% no mesmo período, enquanto nos estados do Amazonas e de Rondônia, o número de focos permaneceu estável, alcançando o patamar de mais de 9.000 focos cada. Durante o sobrevoo foram identificados focos ativos e diversas cicatrizes de fogo, especialmente no entorno e dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidade de conservação, que representam um grande risco à sua preservação. No Careiro da Várzea, um grande incêndio consumiu parte da terra indígena Sissaíma, da etnia Moura. No sul do estado, em torno da terra indígena Tenharim e Marmelos, próximo de Humaitá, o fogo deixou inúmeros rastros de destruição. Assim como no Acre, na reserva extrativista Ressex, Chico Mendes e diversas outras áreas no entorno de Rio Branco. Em Rondônia, marcas de queimadas recentes também apareceram em profusão, inclusive dentro da terra indígena do povo Caripuna, que vem sofrendo forte pressão externa. O governo federal decidiu adiar o leilão da Amazonas Distribuidora, empresa operada pela Eletrobras. Na próxima quinta-feira, dia 27 de novembro, às 10 horas,
e a entrega dos documentos será realizada no dia 21 de novembro. O anúncio foi feito pela Comissão de Licitação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, uma semana após o Senado rejeitar projetos sobre a venda de distribuidoras de energia. Ainda segundo o BNDES, a B3SA está mantida como local de entrega dos documentos e de realização da sessão pública. Esse leilão deveria ser realizado amanhã e foi transferido para o dia 27 de novembro, às 10 horas da manhã. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal 9 novas ações de improbidade administrativa e 3 ações criminais contra empresários, servidores públicos, ex-secretários de Estado e empresas envolvidas em desvios milionários de recursos da saúde do Estado do Amazonas, revelados a partir da operação Maus Caminhos. Superfaturamento em serviços prestados, pagamentos efetivados sem a contraprestação do serviço e pagamento de propina a agentes públicos estão entre as condutas que levaram o Ministério Público Federal a ajuizar as ações. O empresário e médico Mohamed Moussafa e a empresária Priscila Marcolino Coutinho, que integravam a cúpula da organização criminosa que articulou os desvios, são réus em todas as ações de improbidade e nas ações criminais. Entre os réus nas ações de improbidade administrativa estão também as empresas Salvari, Dede Azevedo Flores, Alessandro Viriato Pacheco, EPP e Amazônia Serviços e Comércio, fornecedoras do Instituto Novos Caminhos, que receberam pagamentos superfaturados por serviços prestados a unidades de saúde administrados pelo INC, Unidade de Pronto Atendimento UPA, Campos Sales, em Manaus, Centro de Reabilitação em Dependência Química Ismael Abdel Aziz, em Rio Preto da Eva, e Maternidade Enfermeira Celina Vila Cres Ruiz, em Tabatinga. As investigações demonstraram que as empresas incluíam nas notas fiscais dos serviços prestados percentual que variava de 33% a 100% do valor real do serviço. O valor superfaturado após o pagamento oficial aos fornecedores era sacado no banco e entregue em espécie a Priscila e a Mohamed Mustafa para benefício próprio deles ou para pagamento de propina a terceiros. Coisas de Brasil. Polícia. Alberto Pellegrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu, Paulo Guerra, uma movimentação tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, Paulo Guerra. Aconteceu esse atropelamento na Avenida Altaz Mirim e deu entrada no pronto-socorro. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, aí sim, movimentação bastante intensa durante a noite e madrugada. 4 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada vítima de briga, acabou se envolvendo em uma briga em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. Era por volta de 21 horas quando esse homem dava entrada cheio de hematomas pelo rosto. Apanhou muito após estar usando drogas e consumir bebida alcoólica em área de bar lá no bairro Jorge Teixeira. Pronto Socorro Platão Araújo recebeu a noite passada, por volta de 23 horas, 3 pessoas gravemente feridas de um acidente ocorrido na rotatória do Produtor no final da noite, já entrando para a madrugada de hoje. Um homem que estava em uma moto acabou se envolvendo em um acidente com o carro capotou, está com as rodas para cima nesse momento na rotatória do Produtor. A moto ficou completamente destruída. Pessoas feridas deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo devido à violência desse impacto envolvendo uma moto e um carro. Ocorreu, repito, na rotatória do Produtor, final da noite, começo da madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada vítima de uma violenta paulada na canela. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava sentado com a perna esticada, escorada no muro. Ele sentado na cadeira de embalo de macarrão e botou a perna no muro. Até que chegou o seu desafeto, um homem que tinha rixa com ele, e deu-lhe uma perna mancada na canela desse homem, que acabou ficando
falando com a perna quebrada, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Falando em canela, se fosse na canela do seu João Canela, lá de Manacapuru, o que tinha quebrado era a perna manca. Pense no nome da canela grande e da canela forte, é o seu João Canela, lá de Manacapuru, onde joga dominó o Zeg Deg e o Ariel D'Angelo, que estão mandando aí um abraço pro seu João Canela. Alô, seu João Canela, aí de Manacapuru. Seu João Canela e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 35 anos de idade foi preso em flagrante no momento em que transportava 6 quilos de maconha tipo skunk. Ele estava levando dentro de um carro essa droga e acabou sendo preso, foi sendo interceptado pela Rocan. Grande trabalho da Rocan ao comando do coronel Bruno Azevedo. Segundo o coronel, esses caras estavam aí em patrulha, esse cara estava levando 6 quilos de droga dentro de um carro e a Rocan, em patrulhamento, fez aí com que esse carro parasse e apreendeu a droga e prendeu o traficante. 6 pacotes de skunk foram apreendidos na mão desse bandido. Ainda falando em droga, uma mulher identificada como Raquel Ingrid foi presa ao tentar entrar no Instituto Antônio Trindade, o famoso IPAT, com entorpecentes em bola de futebol. Paulo, ela estava levando 2 bolas de futebol e 2 de vôlei, né? Para o recreio, para a brincadeira dos meninos lá no IPAT. Até que a polícia desconfiou daquele negócio, a equipe do coronel Cleiton Coelho fez uma averiguação maior, resolveu passar o scan, o equipamento que tem lá que detecta tudo, e conseguiu aí ver que essas bolas estavam recheadas de droga. Tinha maconha, tinha skunk, tinha tudo. O pessoal ia fazer a cabeça lá dentro do IPAT, só que a equipe do coronel Cleiton Coelho acabou com a graça, acabou com a festa e apreendeu a droga. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, apenas um registro durante toda a noite e madrugada, ainda assim, de um homem que foi encontrado morto no bairro do Coroado. E tudo aconteceu assim. Um vigilante estava desaparecido, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, desde o último sábado. O Luiz Cláudio Gama, de 44 anos, ele não tinha ido trabalhar, ele trabalhava como agente de segurança, era um homem de bem e desde o último sábado não era encontrado. Ele morava lá na rua Laura Vicunha, no bairro do Coroado 3. Daí os parentes, os amigos começaram a desconfiar. Por que o Luiz Cláudio não aparece? E foi quando o irmão dele foi até a casa dele. E lá encontrou a cena triste e macabra. O corpo do Luiz Cláudio estava despido dentro da casa onde morava, cheio de perfurações. A faca, ele não tinha entrada na polícia, era um homem trabalhador, era um homem de bem que foi assassinado a facadas dentro da própria casa. A polícia, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, já trabalha e muito já está investigando e com certeza chegará até o assassino o mais breve possível. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas apenas 40 exames de corpo de delito. Graças ao trabalho da polícia, realmente uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eu presenciei uma discussão calorosa. Um paciente
e duas amadas. Dava entrada a um paciente no pronto-socorro, de repente chegaram duas mulheres, uma mulher original, a outra a namorada, a concubina dele. De repente começaram as duas uma discussão calorosa, sua rameira, sua mensalina, sua mulher de vida fácil. E por aí vai, Paulo Guerra, muita discussão, e as duas amadas brigavam pelo amor do mesmo homem que estava infartado, dando entrada no pronto-socorro agora nessa madrugada. A mensalina e a rameira brigavam pelo amor do mesmo homem. Paulo Guerra. Peregrine, coisas de Salomé. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, em sintonia com o movimento de maior aversão ao risco no exterior, com preocupações com China, Itália e Brexit, embora o pano de fundo doméstico continue sendo de otimismo com o desfecho eleitoral, destacou a agência Reuters. A moeda norte-americana subiu 0,21%, vendida a R$3,69,62. O Ibovespa, principal indicador da bolsa, recuou 0,35% a 85.300 pontos. Esportes. O Grêmio, o atual campeão continental, deu enorme passo, mais uma final da Copa Libertadores ao vencer por 1-0 o River Plate em Buenos Aires nesta terça-feira, no jogo de ida das semifinais da competição. A disputa pelo Planalto. Ibope para presidente, votos válidos, Bolsonaro 57%, Haddad 43%. Nos votos totais, Jair Bolsonaro do PSL tem 50% e Haddad 37%. A pesquisa é a segunda do Ibope no segundo turno das eleições. A proposta de reforma tributária do candidato à presidência Jair Bolsonaro vai provocar um rombo anual de 27 bilhões se for implementada da maneira como está, segundo cálculos feitos a pedido da Folha de São Paulo pelo economista Sérgio Gobetti. Como a lei de responsabilidade fiscal não permite a redução de impostos sem a criação de compensações, o caminho mais provável para zerar as contas é por meio de corte de subsídios para empresas e de deduções no imposto de renda da pessoa física. A proposta de reforma de Bolsonaro, feita pelo economista Paulo Guedes e Marcos Sintra, está baseada em 4 pilares: isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, R$4.770, adoção de uma alíquota única de 20% para as demais faixas de renda, tributação das empresas que hoje vai de 24% a 34% em 20% e aplicação da mesma alíquota de 20% para o pagamento de dividendos, o lucro distribuído para acionistas de empresas. Quanto ao imposto de renda, todo mundo aplaude. 6:37. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira o arquivamento de um inquérito que investiga o senador Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais. Aécio era investigado por suposta maquiagem de dados para esconder a existência do mensalão do PSDB. Este é o segundo inquérito sobre o senador arquivado por Gilmar Mendes na Lava Jato. A recente aproximação entre as Coreias, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, não trouxeram avanços em respeito aos direitos humanos, lamentou ontem um alto funcionário da ONU. A situação dos direitos humanos no momento atual não mudou na Coreia do Norte, apesar de progressos importantes em matéria de segurança, paz e prosperidade, declarou durante uma coletiva de imprensa Tomás Orrea Quintana, relator especial da ONU sobre direitos humanos na Coreia do Norte. O funcionário pediu a Pyongyang que dê sinais de boa vontade e comece a avançar nesse campo a partir das próximas cúpulas com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Francisco destaca a importância de jovens de hoje conhecerem a história das 2 guerras mundiais ocorridas no século XX e cita Hitler para advertir sobre resultados do populismo. Não se pode viver semeando ódio. O Papa Francisco alertou nesta terça-feira para o risco de uma 3ª guerra mundial e para o avanço do populismo, citando o exemplo do ditador nazista Adolf Hitler. O pontífice afirmou que os jovens de hoje deveriam aprender sobre a história dos conflitos mundiais ocorridos no século XX para que não caiam no mesmo erro e saibam como o populismo se espalha. 6:39. O centro do furacão Bila, na categoria 3, está na parte sul do estado de Durango, no México, a 90 quilômetros de Mazatlán, e se move nesta quarta-feira
a 28 quilômetros para o nordeste. Nas próximas horas alcançará os estados de Coahuila e Zacatecas. A tormenta tem vento de 195 quilômetros hora. O Sistema Meteorológico Nacional apontou que o Quilá provoca chuvas torrenciais em Sinaloa, Nayarit, Jalisco e Durango. Milhares de moradores de Sinaloa, Nayarit e Jalisco deixaram suas casas horas antes da chegada de Huila e foram para abrigos instalados pelas autoridades e sob o atendimento das Forças Armadas mexicanas e a Polícia Federal. Até o momento, as autoridades mexicanas não informaram se a passagem da tormenta causou danos, mas estão em alerta 45 mil agentes entre soldados, marinheiros, médicos e enfermeiros. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu hoje toda a verdade sobre o impactante assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado de seu país em Istambul, independente de quem for o autor. O único interesse europeu é revelar todos os detalhes deste caso, sejam quem for o autor, afirmou no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Foi um crime tão horrível, até o mínimo rastro de hipocrisia nos envergonharia, completou o ex-primeiro-ministro polonês. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, deu um tom otimista para a reta final da campanha eleitoral. Em discurso no encerramento de um ato de apoio no Rio, na noite desta terça-feira, o petista disse sentir, desde segunda-feira, um clima de virada no ar. Defendeu que no Se Abrace, o eleitor de baixa renda que sempre votou no PT e voltou a atacar o adversário Jair Bolsonaro. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou na manhã de ontem, em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, que se as urnas confirmarem seu favoritismo neste domingo e ele vencer as eleições, vai pegar um país destroçado, principalmente do ponto de vista econômico, e culpou as gestões do PT por este cenário caótico. O general da reserva, Milton Mourão, vice na chapa do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse que vai processar o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que o acusou em um show no fim de semana de torturá-lo durante o regime militar. Ao jornal O Estado de São Paulo, Mourão afirmou que em 1969, ano em que o artista esteve preso pela primeira vez, ainda não tinha ingressado no exército. É uma coisa tão mentirosa, disse Mourão. Ele me acusa de tê-lo torturado em 1969. Eu era aluno do Colégio Militar em Porto Alegre e tinha 16 anos, afirmou o general da reserva. Cabe processo. Hamilton Mourão entrou em 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras e se formou em 1975. O vice de Bolsonaro é filho do general de divisão Antônio Hamilton Mourão. 6h46. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, disse ontem acreditar que possa ter algum fundamento a possibilidade de um conflito armado entre Brasil e Venezuela, caso seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro, seja eleito presidente no próximo domingo. Haddad disse ter recebido um vídeo de um discurso que precisa ser checado, mas supostamente do filho de Bolsonaro, dizendo que uma das primeiras providências seria derrubar o governo Maduro, disse ele em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, ao ser questionado sobre a possibilidade de um conflito armado entre os dois países. Bolsonaro tem repetido na campanha eleitoral que o Brasil pode se transformar em uma Venezuela que vive uma grave crise política, econômica e humanitária se o petista ganhar a eleição. Um navio mercante grego de aproximadamente 2.400 anos foi encontrado em boas condições de preservação na costa da Bulgária, no que já é considerado o naufrágio intacto mais antigo do mundo. A embarcação, que tem 23 metros de comprimento, data de 400 a.C. e era usada para fazer o trajeto entre colônias gregas e mediterrâneas pelo Mar Negro. O leme, bancos e até partes do porão estão praticamente intactos por uma particularidade das profundezas em que o navio foi encontrado. A mais de 2.000 metros, o oxigênio no ambiente marinho é mínimo, o que permite que materiais orgânicos fiquem preservados por milhares de anos. Também devido à grande profundidade, o navio jamais foi encontrado por mergulhadores. Só foi descoberto agora, graças a um projeto que usa câmeras feitas especialmente para filmagem em águas profundas, antes usadas na exploração de campos marítimos de petróleo, acopladas a robôs para mapear o leito marinho. O fato de um navio do mundo clássico ter sobrevivido intacto é algo que eu jamais teria acreditado ser possível, declarou o principal pesquisador do projeto, John Adams, professor da Universidade de Southampton, na Inglaterra. Os cientistas também ficaram impressionados com o fato de o navio ter grande semelhança com o desenho de uma embarcação que ilustra um vaso da Grécia Antiga, parte da coleção do Museu
britânico. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem o envio de tropas federais para 357 localidades a fim de garantir a segurança do segundo turno das eleições, que será realizada no próximo domingo. Os militares vão garantir a tranquilidade do pleito nos estados do Acre, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro tem 57% dos votos válidos e Haddad 43% segundo Ibope. A Folha de São Paulo. Nem ditadura fechou o STF, diz Gilmar Mendes sobre fala de filho de Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Bolsonaro defende reduzir o número de deputados de 513 para 400. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia interrompe velório de mulher que morreu após cirurgias plásticas. Valor econômico. Apesar de pressão negativa do exterior, dólar fecha abaixo de 3,70. Estado de Minas. Dória diz que é falso vídeo que circula em rede social em que aparece em orgia. Jornal do Comércio no Recife. Barroso nega pedido de Temer para anular indiciamento no inquérito dos portos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Sexto acusado de matar a travesti Dandara dos Santos é condenado a 16 anos de prisão. Vamos a Porto Alegre com o Zero Hora. 7 são réus pelo ataque a tiros que matou o casal e feriu cerca de 30 pessoas em Gravataí. Finalmente, o Brasil Econômico. Decisão do STJ pode abrir brecha para a PCdoB escapar de cláusula de barreira. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.A., Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.